Prepare-se para testemunhar a força devastadora da natureza. Ao longo da história, erupções vulcânicas, tornados e furacões transformaram paisagens e mudaram vidas em questão de minutos. Quando a Terra decide liberar seu poder, não há como resistir. Só resta assistir, com fascínio e temor. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos fenômenos naturais mais impressionantes já registrados em vídeo. Desde vulcões que lançam rios de fogo e tempestades elétricas, até furacões gigantescos que arrasam cidades inteiras, e tornados que surgem como monstros giratórios, levando tudo o que encontram pela frente. Não importa quão preparados pensamos estar, a força incontrolável da natureza sempre nos lembra quem realmente tem o controle. Então ajuste o volume, prepare-se para uma viagem épica e descubra 60 momentos em que a Mãe Natureza mostrou sua fúria de forma inesquecível. Você já imaginou o que acontece quando o coração da Terra explode? É exatamente isso que vemos em uma erupção vulcânica. Magma superaquecido, vindo das profundezas, rompe a crosta terrestre e é liberado com uma força impressionante. Em poucos minutos, cenários pacíficos se transformam em verdadeiros campos de destruição. As erupções acontecem principalmente por causa do movimento das placas tectônicas, aquelas gigantescas camadas de rocha que cobrem o planeta. Quando essas placas se encontram, se afastam ou se sobrepõem, criam fissuras na crosta terrestre. Por essas aberturas, o magma sobe, e quando a pressão é alta o suficiente, bum, a Terra treme e o vulcão explode. Além do espetáculo, as erupções podem ser devastadoras. Fluxos piroclásticos descem montanhas como avalanches quentes, lahars se transformam em rios de lama, e gases tóxicos se espalham pelo ar. Algumas explosões são tão poderosas que até podem, por um certo período, mudar o clima da região afetada. Localizado na costa da Itália, o vulcão Stromboli é conhecido por sua atividade constante e impressionante. Há milhares de anos, ele está em erupção quase ininterrupta e por isso é chamado de o farol do Mediterrâneo, já que suas explosões iluminam o céu noturno e são visíveis a grandes distâncias. O Stromboli é um vulcão do tipo estratovulcão, com camadas alternadas de lava e cinzas. Diferente de outras erupções explosivas, que acontecem de forma esporádica, o Stromboli apresenta uma atividade vulcânica regular. Essas pequenas e frequentes explosões são chamadas de erupções estrombolianas, um termo que hoje se refere a erupções com jatos curtos de lava e gases. A Islândia é conhecida como a Terra do Fogo e do Gelo por um motivo especial. É um dos lugares mais vulcânicos da Terra. A ilha está localizada bem em cima da dorsal mesoatlântica, onde as placas tectônicas euroasiática e norte-americana se afastam lentamente. Esse movimento cria fendas por onde o magma sobe à superfície, provocando erupções que moldam a paisagem e afetam até mesmo o clima. A Islândia está em uma posição geológica única, onde uma pluma mantélica, uma coluna de magma muito quente, alimenta a atividade vulcânica. Assim, a cada 4 a 5 anos, um vulcão entra em erupção na Islândia. O vulcão Eyjafjallajökull ficou famoso em 2010 por lançar uma nuvem de cinzas que interrompeu o tráfego aéreo europeu por quase uma semana. A combinação de gelo derretido e magma gerou explosões violentas e uma quantidade imensa de cinzas finas que se espalharam pela atmosfera. Apesar de ser perigosa, a atividade vulcânica na Islândia também traz benefícios. A Islândia aproveita o calor subterrâneo para gerar energia limpa e aquecer suas casas e piscinas. Além disso, milhares de turistas visitam a ilha todos os anos para ver geysers, fumarolas e campos de lava. A atividade vulcânica na Islândia é um lembrete de que a Terra está viva e em constante transformação. Em um momento, a paisagem pode parecer tranquila e congelada. No outro, uma nova fissura pode se abrir e liberar o fogo do interior do planeta. Um dos tornados mais impressionantes já capturados em vídeo ocorreu em Kansas, Estados Unidos, em 2016. A tempestade formou um tornado colossal que foi testemunhado e registrado por caçadores de tempestades e moradores da região. O tornado de Kansas se destacou não apenas por seu tamanho, mas também por sua forma clássica de funil, tornando-se um dos exemplos mais claros da força destrutiva da natureza. Ele se formou durante uma série de tempestades severas, típicas da temporada de tornados,
que afeta principalmente os estados das grandes planícies dos Estados Unidos, como Kansas e Oklahoma. Os tornados se formam a partir de tempestades chamadas supercélulas, que têm uma corrente ascendente de ar rotativa, chamada mesociclone. Quando o ar quente e úmido do solo encontra ar frio e seco na atmosfera, essas correntes começam a girar, criando o funil do tornado. Este tornado de 2016 teve ventos superiores a 200 km por hora, espalhando destroços por quilômetros e causando danos significativos, embora felizmente sem registros de vítimas fatais. Tornados como esse mostram como as forças da natureza podem se formar rapidamente e causar devastação em minutos. Furacões são enormes tempestades tropicais que se formam sobre oceanos quentes, alimentando-se da evaporação da água. Eles apresentam ventos giratórios de alta velocidade ao redor de um centro chamado Olho do Furacão, onde o clima é relativamente calmo. Esses sistemas podem atingir diâmetros de centenas de quilômetros e ventos superiores a 250 km por hora. Quando um furacão atinge regiões costeiras, ele pode provocar fortes chuvas, inundações e ondas gigantescas, além de ventos devastadores. Quanto maior a temperatura do oceano, mais intensos podem ser os furacões, tornando-se uma preocupação crescente com o aquecimento global. Neste vídeo, vemos uma casa sendo literalmente arrastada pela força das águas, exemplificando o imenso risco de construções em zonas de alagamento. Construir em áreas sujeitas a enchentes é extremamente perigoso. O solo nessas regiões tende a ser instável, e durante chuvas fortes, o acúmulo de água pode rapidamente inundar e enfraquecer as fundações. Além disso, enchentes repentinas não dão tempo suficiente para evacuações. O vulcão Calbuco, localizado no sul do Chile, é conhecido por suas erupções explosivas e imprevisíveis. Com mais de 2.000 metros de altura, ele faz parte da Cordilheira dos Andes e é um dos vulcões mais ativos da região. No dia 22 de abril de 2015, sem sinais claros de alerta, o Calbuco entrou em erupção com uma explosão impressionante. Uma coluna de cinzas subiu a mais de 15 quilômetros de altura, cobrindo cidades vizinhas e prejudicando a visibilidade em várias regiões. Milhares de pessoas foram evacuadas de forma emergencial, já que as cinzas começaram a cair rapidamente sobre vilarejos próximos. A erupção continuou por alguns dias, gerando fluxos piroclásticos que desceram as encostas e chegaram até o lago Llanquihue, ameaçando comunidades ao redor. A erupção do Calbuco em 2015 deixou imagens espetaculares: relâmpagos vulcânicos iluminando a coluna de cinzas e uma explosão vermelha brilhante à noite. Embora visualmente fascinante, o evento foi um lembrete do poder destrutivo dos vulcões e da importância de estar preparado para o inesperado. Em um momento impressionante, funcionários abriram os portões de uma fábrica nos Estados Unidos e foram surpreendidos por uma poderosa tempestade. Do lado de fora, muita chuva e ventos fortíssimos se moviam rapidamente, acompanhados de trovões e relâmpagos, criando uma atmosfera inquietante. Neste vídeo, já mostramos alguns tornados impressionantes que ocorreram nos Estados Unidos. Agora, vamos explicar por que esse país é tão propenso a registrar tantos desses fenômenos extremos. Os Estados Unidos lideram o mundo em número de tornados, devido a uma combinação única de condições geográficas e climáticas. A região central do país, conhecida como Tornado Alley, é particularmente propensa a esses fenômenos. Aqui está o motivo. A grande planície central dos Estados Unidos permite o encontro direto de ar frio e seco, vindo do Canadá e das montanhas rochosas, com ar quente e úmido, vindo do Golfo do México. Essa colisão de massas de ar cria condições ideais para a formação de tempestades severas. Em muitos casos, as tempestades que se formam são supercélulas, um tipo especial de tempestade que possui uma corrente de ar giratória chamada mesociclone. Quando as condições estão certas, esse giro no ar cria o funil que caracteriza o tornado. A ausência de grandes barreiras geográficas na região central dos Estados Unidos permite que as massas de ar circulem livremente e alimentem as tempestades. Além disso, a grande extensão de terrenos planos facilita a movimentação dos tornados por longas distâncias. Durante a primavera e o verão, as temperaturas aumentam, intensificando a diferença entre as massas de ar
e gerando mais tempestades propensas a produzir tornados. A concentração de tornados nesses períodos é comum em estados como Oklahoma, Texas, Kansas e Nebraska. Embora os tornados sejam comuns nos Estados Unidos há séculos, alguns estudos sugerem que a intensidade e a frequência podem estar aumentando com as mudanças nos padrões climáticos globais. Esses fatores juntos explicam por que os Estados Unidos registram cerca de 1.200 tornados por ano, mais do que qualquer outro país. O Brasil, ao contrário de regiões como a Islândia ou o Japão, não possui vulcões ativos. Isso se deve à localização geológica do país. A atividade vulcânica está diretamente ligada ao movimento das placas tectônicas, e o Brasil está situado no centro da placa sul-americana, longe dos limites onde as erupções ocorrem. Os vulcões aparecem principalmente em 3 tipos de regiões. A primeira é quando uma placa se move para baixo da outra, a segunda é quando 2 placas se afastam, e a terceira é quando pontos onde o magma sobe diretamente do manto terrestre. Como o Brasil está no meio da placa tectônica, longe desses limites ou hotspots, não há condições para a formação de vulcões ativos. A ausência de vulcões e terremotos intensos faz do Brasil uma região geologicamente estável, o que é uma grande vantagem. O Brasil não sofre com erupções vulcânicas ou grandes terremotos, permitindo maior segurança para a população. E a estabilidade do solo ajuda na agricultura e no desenvolvimento econômico. O Mar do Norte é conhecido por ser extremamente agitado, devido a uma combinação de fatores naturais que tornam suas águas imprevisíveis e perigosas. O Mar do Norte está localizado entre o norte da Europa e o Reino Unido, uma área frequentemente afetada por ventos intensos que se originam no Oceano Atlântico. Durante o inverno, essas rajadas se intensificam, gerando ondas elevadas e tempestades violentas. Comparado a outros mares, o Mar do Norte é relativamente raso, com profundidades médias de cerca de 95 metros. Águas rasas favorecem a formação de ondas mais altas e agitadas, já que a energia das ondas se concentra em menor espaço vertical. Especialmente durante o outono e o inverno, o Mar do Norte é atingido por frequentes tempestades que se formam no Atlântico Norte e se movem rapidamente para o leste. Essas tempestades elevam ainda mais o risco de ondas gigantes e mar agitado. Essas condições combinadas tornam o Mar do Norte famoso por sua instabilidade e são um desafio para embarcações e plataformas marítimas na região. Em 16 de junho de 2014, a cidade de Pilger, no estado de Nebraska, Estados Unidos, foi atingida por um fenômeno raro e devastador. 2 tornados simultâneos, conhecidos como os Gêmeos de Pilger. Esses 2 tornados giravam lado a lado, causando destruição em massa enquanto cruzavam a pequena cidade. Os tornados gêmeos são extremamente raros e se formam em condições específicas. Ambos os tornados se originam da mesma supercélula, uma poderosa tempestade com correntes de ar rotativas. Normalmente, um tornado é mais forte e dominante, enquanto o outro pode se formar e se dissipar rapidamente, mas no caso de Pilger, os 2 tornados se mantiveram intensos por vários minutos. A cidade foi devastada. Várias casas, fazendas e edifícios foram completamente destruídos. Infelizmente, esse evento também deixou vítimas fatais e dezenas de feridos, além de desabrigar muitas famílias. Uma câmera de vigilância capturou o momento em que um tornado passava por essa cidade no interior da Grécia, proporcionando uma visão impressionante do poder devastador desse fenômeno. Vídeos como esse são extremamente raros e dão uma perspectiva única de como a natureza pode ser, ao mesmo tempo, fascinante e aterrorizante. Esse fenômeno é chamado de fissura eruptiva. É um tipo de erupção vulcânica que ocorre ao longo de fendas lineares na crosta terrestre, em vez de um único ponto, como em um vulcão convencional. Essas fissuras permitem que o magma suba e seja liberado de maneira contínua ao longo de uma extensão, criando rios de lava que podem se espalhar por vários quilômetros. Esse fenômeno ocorre geralmente em áreas onde as placas tectônicas se afastam, criando espaço para que o magma chegue à superfície. As fissuras eruptivas geralmente liberam lava de maneira efusiva, ou seja, sem explosões violentas, mas com grandes volumes de magma fluindo lentamente. O magma pode se espalhar por quilômetros, destruindo tudo em seu caminho.
Após a solidificação da lava, as fissuras criam novas formações de rocha e alteram a geografia local. As fissuras liberam dióxido de enxofre e outros gases que podem prejudicar a qualidade do ar e até alterar o clima. Os vulcões de lama são fenômenos geológicos curiosos e, embora sejam chamados de vulcões, não têm ligação direta com a atividade vulcânica tradicional. Em vez de magma e lava, eles liberam uma mistura de lama, gases e água do subsolo. Esses vulcões podem surgir de forma repentina e, em alguns casos, provocar grandes desastres. Os vulcões de lama se formam quando gases, especialmente metano e dióxido de carbono, sobem do interior da Terra, empurrando lama e sedimentos para a superfície. Isso acontece principalmente em áreas onde há movimentos tectônicos ou grande concentração de depósitos de gás e petróleo no subsolo. O Azerbaijão é o país que tem a maior concentração de vulcões de lama no mundo, com mais de 400 vulcões conhecidos. Alguns deles liberam colunas de lama que podem atingir dezenas de metros de altura. Em 2006, um vulcão de lama conhecido como Lusi, na Indonésia, entrou em erupção e nunca mais parou, inundando vilarejos e forçando a evacuação de milhares de pessoas. Além dos riscos, os vulcões de lama são uma atração para cientistas e turistas. Muitos deles liberam lama quente e rica em minerais, sendo até aproveitados para tratamentos terapêuticos em algumas regiões. Eles também revelam informações importantes sobre a estrutura geológica do subsolo e a movimentação de gases subterrâneos. Embora muita gente use os termos magma e lava como se fossem sinônimos, eles têm significados distintos e se referem a diferentes momentos do ciclo vulcânico. O magma é a rocha derretida que se encontra no interior da Terra, em regiões chamadas de câmara magmática. O magma permanece abaixo da superfície até encontrar um caminho para subir, seja através de fissuras ou erupções vulcânicas. A lava é o magma que chegou à superfície por meio de uma erupção. Assim que o magma é expelido, ele perde parte dos gases que estavam dissolvidos e passa a ser chamado de lava. Ao fluir pelo solo, a lava esfria lentamente e se solidifica, formando novas rochas. Dependendo da composição e temperatura, a lava pode ser mais fluida, como a do Havaí, ou mais viscosa, como nas erupções explosivas. A interação entre lava e água é um dos eventos mais fascinantes e imprevisíveis da natureza. Ela transforma paisagens, cria novas terras e, ao mesmo tempo, demonstra como os elementos da Terra estão em constante mudança e conflito. A água, com sua tranquilidade aparente, e a lava, com sua fúria, mostram que até os opostos podem se encontrar. E quando isso acontece, o resultado é sempre espetacular. Imagens de furacões feitas a partir do espaço oferecem uma perspectiva fascinante e essencial desses fenômenos naturais. Satélites meteorológicos e a Estação Espacial Internacional registram a escala e a estrutura das tempestades enquanto se formam e se deslocam pelos oceanos. O espaço permite uma visão clara do olho do furacão, uma área central de calmaria cercada por paredes de nuvens com ventos extremamente intensos, o que indica a intensidade e estabilidade da tempestade. Câmeras também mostram bandas espirais ao redor do centro, responsáveis por chuvas e ventos violentos em diversas regiões. A partir dessa perspectiva, é possível compreender como furacões podem cobrir áreas gigantescas, chegando a centenas de quilômetros de diâmetro. Esses registros permitem que meteorologistas acompanhem a evolução em tempo real, ajudando a prever quando e onde a tempestade tocará a Terra. Além disso, cientistas analisam essas capturas para entender como o aquecimento global tem influenciado a frequência e a intensidade dos furacões. Assim, as imagens espaciais desempenham um papel fundamental não só na pesquisa científica, mas também na prevenção de desastres e segurança pública, preparando comunidades para a chegada de tempestades severas. As tempestades vulcânicas são fenômenos espetaculares e assustadores que acontecem durante erupções vulcânicas, quando relâmpagos se formam dentro das colunas de cinzas e gases expelidos pelo vulcão. Essas tempestades são chamadas de relâmpagos vulcânicos e, embora pareçam mágicas, têm explicações científicas fascinantes. Quando um vulcão entra em erupção, ele lança cinzas, partículas de rocha e gases a grandes altitudes.
A fricção entre essas partículas cria cargas elétricas na nuvem vulcânica, semelhante ao que acontece em tempestades comuns. O processo de formação pode ser dividido em 3 etapas. Primeiro, a intensa movimentação de cinzas e fragmentos vulcânicos na nuvem gera cargas estáticas. Depois, as partículas maiores e mais pesadas ficam carregadas negativamente e caem, enquanto as partículas mais leves e carregadas positivamente sobem. E por fim, quando a diferença de carga atinge um certo ponto, ocorre a faísca elétrica, ou seja, o relâmpago, que ilumina a coluna de cinzas no meio da escuridão. As tempestades vulcânicas mostram como a natureza é capaz de criar cenários impressionantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. A combinação de fogo, cinzas e relâmpagos é um espetáculo raro que poucos têm a oportunidade de presenciar de perto. É mais uma prova de que, mesmo nos momentos mais destrutivos, a natureza é capaz de nos surpreender com sua beleza. Embora os tornados sejam mais conhecidos pelos casos nos Estados Unidos, eles ocorrem em várias partes do mundo, incluindo América do Sul, Europa e Ásia. No Uruguai, por exemplo, um tornado devastador atingiu a cidade de Dolores em 2016, destruindo várias casas. Isso demonstra que esses fenômenos não são exclusivos das grandes planícies norte-americanas. A combinação de ventos intensos e instabilidades atmosféricas torna várias regiões suscetíveis a esses eventos, especialmente em tempos de mudanças climáticas. Em 4 de outubro de 2010, a cidade de Gênova, na Itália, enfrentou uma inundação repentina que causou grande destruição na área de Sestri Ponente. A tempestade trouxe uma quantidade extrema de chuva em um curto período, aproximadamente 124 milímetros em 1 hora, e mais de 400 milímetros ao longo de 12 horas. Isso levou ao transbordamento dos córregos e rios locais, inundando ruas e bairros próximos. A topografia acidentada e a urbanização densa da região contribuíram para o impacto devastador. Em apenas 25 minutos, as águas subiram rapidamente, surpreendendo moradores, lojistas e até equipes de proteção civil que tiveram dificuldade para responder a tempo. Os ventos fortes de furacões são conhecidos por sua capacidade de arrancar telhados inteiros de casas e edifícios. Isso acontece devido à combinação de ventos extremos e diferenças de pressão entre o interior e o exterior das construções. Quando um furacão atinge uma área, a força dos ventos pode gerar uma pressão negativa na parte superior dos telhados, enquanto a pressão interna empurra de dentro para fora. Esse efeito combinado literalmente levanta e arremessa os telhados. Durante as enchentes devastadoras que atingiram a Alemanha em julho de 2021, uma forte correnteza arrastou diversos veículos, incluindo uma van, que foi levada pelas águas até colidir com uma ponte, sendo completamente destruída no impacto. Eventos assim mostram a importância de evitar áreas inundadas e respeitar alertas meteorológicos, especialmente em regiões suscetíveis a enchentes rápidas e intensas. Esse é o vulcão Santiaguito, na Guatemala, que tem erupções regulares desde 1922. As autoridades locais monitoram continuamente o vulcão, alertando a população para evitar a zona de perigo de 2 quilômetros ao redor do vulcão. Erupções como essa demonstram o impacto que vulcões ativos podem ter na região, tanto na segurança das comunidades quanto na infraestrutura local, especialmente com a emissão de cinzas que afeta áreas vizinhas e compromete a visibilidade e a qualidade do ar. Um motorista registrou um momento impressionante enquanto filmava o processo completo de formação de um tornado. A partir do veículo, ele conseguiu capturar o instante em que as nuvens começaram a girar e a formar um funil. Esse fenômeno é um exemplo claro de como correntes de ar ascendentes e descendentes se organizam para criar o tornado. Vídeos como esse não apenas impressionam pela força e beleza da natureza, mas também são extremamente valiosos para estudos meteorológicos, ajudando cientistas a entender melhor o processo de formação de tornados e melhorar sistemas de alerta. Em novembro de 2022, um terremoto de magnitude 5.6 atingiu a Indonésia. Um dos impactos mais impressionantes do tremor foi o surgimento de rachaduras enormes no solo, que abriram ruas e comprometeram várias infraestruturas. Moradores e pedestres filmaram o momento em que o chão se partiu, deixando a região em um estado de pânico.
A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica, o que torna o país suscetível a terremotos frequentes. Esses eventos são particularmente perigosos porque, além dos danos diretos, podem causar deslizamentos de terra e tsunamis, colocando milhares de vidas em risco. As trombas d'água são colunas de ar e água em rotação que se formam sobre superfícies aquáticas, como oceanos, lagos e grandes rios. Elas são visualmente parecidas com tornados, mas ocorrem sobre a água e são menos intensas. Mas elas podem ser perigosas para embarcações pequenas, pois ventos fortes e chuvas intensas acompanham esses eventos. Quando se deslocam para a terra, elas podem causar danos semelhantes aos de tornados. Um motorista na China registrou uma impressionante tempestade de areia, capturando a força desse fenômeno. No vídeo, é possível ver uma imensa parede de poeira e areia se aproximando. Essas tempestades se formam quando ventos fortes levantam grandes quantidades de areia e poeira, principalmente em regiões áridas e semiáridas. Na China, essas tempestades são comuns no norte e no noroeste, onde o deserto de Gobi é uma das principais fontes de areia. Além dos perigos para o trânsito, essas tempestades carregam partículas finas que podem afetar a qualidade do ar e causar problemas respiratórios. Esses eventos nos lembram dos desafios ambientais enfrentados por algumas regiões e da necessidade de estratégias para combater a desertificação e proteger as comunidades locais. As avalanches de rochas, também chamadas de deslizamentos de rochas, são fenômenos naturais que acontecem quando uma grande quantidade de pedras e detritos se desprende de uma encosta e desce rapidamente, impulsionada pela força da gravidade. Esse tipo de evento pode ser desencadeado por vários fatores e é extremamente perigoso, pois os blocos de rocha se movem a velocidades altíssimas, destruindo tudo em seu caminho. Ao longo do tempo, as rochas nas encostas são submetidas a tensões constantes, como mudanças de temperatura, aquecimento e resfriamento, desgaste pela água da chuva, gelo e movimentações geológicas. Pequenas rachaduras vão se formando e crescendo, enfraquecendo a estrutura da rocha. A água da chuva infiltra-se nas rachaduras, diminuindo a estabilidade das rochas e aumentando seu peso. Outros fatores, como tremores ou interferência humana, como explosões e obras em áreas montanhosas, também podem desestabilizar encostas e iniciar avalanches. Quando as forças que mantêm as rochas no lugar são superadas pelo peso e pelo impacto dos fatores externos, o material cede e começa a descer pela encosta. Durante a queda, a avalanche ganha velocidade rapidamente, podendo atingir mais de 100 km por hora. Como podemos ver nos vídeos, o movimento rápido das rochas torna esses eventos difíceis de evitar. Em áreas de alto risco, sistemas de monitoramento são instalados para detectar pequenas movimentações e alertar a população a tempo. Além disso, barreiras de contenção e redes de proteção são usadas para minimizar os danos. Os fluxos de lama são fenômenos naturais que ocorrem quando uma grande quantidade de água se mistura com solo, areia e detritos, criando uma massa espessa e pesada que se desloca rapidamente por uma encosta. Esses eventos são extremamente destrutivos, já que a lama se move com alta velocidade, arrastando árvores, rochas e até construções inteiras. Como podemos ver nos vídeos, esses fluxos começam de forma súbita e a força da lama pode engolir tudo em minutos. Para mitigar riscos, barreiras de contenção e sistemas de alerta são usados em áreas vulneráveis. Além disso, o reflorestamento de áreas desmatadas é uma estratégia eficaz para ajudar a estabilizar o solo. Esses fluxos são lembretes do impacto devastador das mudanças climáticas e da importância de medidas preventivas para proteger comunidades em regiões de risco. Um evento impressionante aconteceu em Laguna, Santa Catarina, Brasil, onde o céu foi tomado por nuvens escuras e densas que se moviam rapidamente, criando uma atmosfera assustadora. As nuvens giravam e se acumulavam no horizonte, escurecendo completamente a cidade. Testemunhas conseguiram capturar esse fenômeno impressionante enquanto as nuvens avançavam, trazendo consigo chuvas torrenciais e rajadas intensas. Depois dos Estados Unidos, o Canadá é o país que registra o maior número de tornados anualmente,
com uma média de 80 a 100 tornados por ano. A maioria desses fenômenos ocorre durante os meses mais quentes, entre maio e setembro, quando as condições atmosféricas são mais favoráveis para a formação de tempestades severas. Assim como nos Estados Unidos, o Canadá é afetado pelo encontro de ar quente e úmido do sul com ar frio e seco do Ártico. Esse choque de massas cria as condições perfeitas para a formação de tornados. A região das pradarias canadenses, especialmente Alberta, Saskatchewan e Manitoba, é onde ocorre a maioria dos tornados. A topografia plana e a presença de tempestades supercélulas ajudam a desenvolver esses fenômenos. Embora os tornados no Canadá sejam, em média, menos intensos que os dos Estados Unidos, tornados destrutivos já atingiram áreas urbanas, como o tornado de Edmonton em 1987 e o de Barrie em 2021, causando grandes danos e perdas. As cinzas vulcânicas podem parecer apenas poeira fina, mas são um dos subprodutos mais perigosos de uma erupção vulcânica. Elas são formadas por fragmentos minúsculos de rocha, minerais e vidro vulcânico, lançados ao ar durante explosões. Apesar de leves o suficiente para serem carregadas pelo vento por quilômetros, essas partículas possuem uma composição altamente abrasiva e podem causar danos graves ao meio ambiente, às pessoas e até às máquinas. Durante uma erupção explosiva, o magma é fragmentado em pedaços minúsculos devido à alta pressão e ao contato com vapor e gases. Esses fragmentos são lançados na atmosfera como uma nuvem densa de cinzas que pode atingir dezenas de quilômetros de altura. As cinzas podem causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias como asma. Inalar essas partículas por longos períodos é extremamente perigoso. Uma das maiores ameaças das cinzas é para os aviões. Se um avião atravessar uma nuvem de cinzas, as partículas podem danificar as turbinas e até paralisar os motores em pleno voo. Como falamos anteriormente, esse foi um dos motivos para a paralisação dos voos na Europa durante uma erupção que ocorreu na Islândia em 2010. As cinzas vulcânicas são um lembrete de que uma erupção pode deixar consequências duradouras, mesmo a quilômetros de distância do vulcão. E assim terminamos essa jornada pelas forças mais impressionantes da natureza. Vimos como vulcões, furacões e tornados são capazes de moldar paisagens, desafiar nossa resistência e nos deixar maravilhados com sua grandiosidade. Cada fenômeno nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, a natureza sempre terá o poder final. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando as maravilhas e os mistérios do nosso planeta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo curiosidades e fenômenos fascinantes para você. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e conte para nós nos comentários. Qual desses fenômenos você achou mais impressionante? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.